acabou? Só tá vindo pra comer? Poxa, Lara. Não tem comida em casa, Lara? Ah, você foi ótimo. Não, agora nós vamos comer? Ela chega lá, pede a comidinha. Tá certo, quer né? bolo? Tá Não, certo. Não tem bolo. A tia Doris me acostumou com bolo agora. Onde é que quando ela era bem pequenininha, ela vinha, olhava pra ali e dizia assim, ó, papá, beleza? Agora ela já quer bolho. Já o bolho. Mas Lara, Pega banana? então quem tá querendo fazer a feira, né? Tem um pastor que ele sempre fala, como você acostumou os seus discípulos, no começo vai ser assim até o final. Então se acostumar com bolo, vai ser com bolo. Até o fim. Aleluia. É, Lara. Só com bolho, né, Lara? É, só com bolo. Isso aí. É, depois nós vamos comer. Ai, coisa linda. Que ela não comeu tudo. É. Ela comeu. Bolo é bom, né? Não comeu tudo. Ela não comeu. Tu não comesse? Ela não comeu. É, tadinha, ela nem comeu o bolo, né? Papai feijão. Ah, comeu com o papai feijão? Ela não comeu tudo. Foi a pastor. Pastor. Você quer ministrar a Ela tá palavra? contando. Você quer ministrar a palavra, Lara? Não para de Aí eu falar. vou comer carne. Ah, tarde. Depois, mais tarde, você vai comer. Isso mesmo. Daqui a pouquinho já vai comer. Agora eu vou comer. Daqui a pouquinho já vai comer. Pastor. É de bolo. Depois. Já é eu já? Vamos soltar a Tu vi que tu palavra com essa agora? Bíblia na mão aí. Não, só preparada para abrir. Amém, queridos. Cima do sofá. Esse Deus Agora é hora de Esse Deus não é gente. Ó, Eu estava com duas palavras preparadas aqui, né? E eu vim preparadinha, minha Bíblia já estava até marcadinha aqui, ó. Eu ia ministrar sobre esperança, né? Mas durante o louvor aqui, Passa a mão. o Espírito Santo já mudou tudo, né? E a gente vai... Eu já entendi o que Deus quer fazer aqui nessa noite. Deus quer solidificar uma base, né? Um fundamento que ele foi construído errado, na minha opinião, construído errado. Na igreja como um todo, igreja que eu digo, me refiro à igreja a nível nacional, mundial, e isso precisa estar claro para a gente, né? E a gente vai precisar tratar desse assunto aqui hoje. Então vamos lá, vamos pelo Espírito. João 11, versículo 35. Glórias a Deus. Minha filha, quando ainda estava namorando, quando estava noiva, eu fazia uma brincadeira com o namorado dela, né? Eu dizia para ele, qual que é o versículo do dia? E de vez em quando eu falava para ela também, né? Qual que é o versículo do dia? E ele sempre tinha um versículo, né? E aí quando eles não tinham na ponta da língua o versículo do dia, aí ele citava o João 11:35, né? Porque é um dos versículos mais curtos da Bíblia. E nós vamos pregar sobre isso hoje à noite. Opa! Qual que é o nome dela mesmo? A Lara. E a mais velha é a Raíssa? A mais velha eu gravei, né? Ela diz aleluia. Glória a Deus, ela diz. Ah, é? Eu vi. Eu vou ficar de pé, tá bom? De pé eu decolo, depois eu vou. Fica lá. Então, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35. Ô Lara, agora o Ô Lara, Olá, o pastor Lara. está falando contigo, Ô, Lara. Lara. o pastor vai pregar agora, tá bom? Aí tem que fazer silêncio agora. tem que fazer silêncio. Aí depois nós vamos comer o bolo, tá bom? Ele fica quietinho pra dentro. João 11:35, então, é um dos versículos mais curtos da Bíblia, né? O que está escrito aí? Jesus chorou. Amém? Vamos orar então?
Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, te agradecer, Pai, pela tua doce presença nesse lugar, Pai. E te agradecer, Pai, por conceder a nós, Pai, humanos, falhos que somos, Pai, conceder a nós o privilégio, Pai, que é poder ouvir a tua voz, Senhor. Eu reconheço, Pai, que como eu ensinava para o meu filho, ainda no dia de hoje, eu ensinava para ele, Pai, que não existe nada mais precioso do que poder ouvir a tua voz, Senhor. E não existe nada nesse mundo, Pai, que se compara a esse privilégio de poder ouvir a tua voz, de ouvir a voz do Criador do Universo, Pai. Muito obrigado por esse privilégio, por essa honra, Senhor. Nós queremos declarar que estamos rendidos a Ti, estamos sensíveis ao Senhor e declarar que o Senhor pode continuar falando, que nós queremos mesmo ouvir a Tua voz, Senhor. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém, queridos. Então, hoje eu quero ser bem vulnerável, né, aqui nessa noite e entrar num assunto que não é tão pregado, né? Não é tão pregado. E eu queria, na noite de hoje, falar sobre um Jesus humano, né? Um Jesus humano. Enquanto a gente estava aqui no louvor, Deus me lembrou um outro texto, né, que é o texto de Filipenses. Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Né? Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que está nos céus e na terra e debaixo da terra. Então, amados, o nosso Jesus, né, ele se fez homem. Né? E uma coisa que eu aprendi é que não é pecado ser homem. Pecado é a gente querer ser Deus diante dos homens. Né? Mas todos nós aqui, acho que não tem exceção, porque todo mundo que está aqui hoje é tudo gente que já tem uma certa bagagem. Né? A gente aprendeu. O meu primeiro pastor aprendeu que me ensinou, meu primeiro pastor, ele já é falecido, né, que o homem não pode demonstrar fraqueza. Né? E eu me lembro que num culto de virada do ano, tinha 1 ano de convertido, eu me emocionei durante o culto, eu já fazia louvor, e eu me emocionei e acabei chorando, emocionado, porque eu fui contar o testemunho. Eu fui, na verdade, com 1 ano de convertido. Eu pedi a palavra num culto de virada para agradecer a Deus pela vida do meu sogro, né? Que através dele e da minha esposa eu tinha conhecido a Jesus. E ali, agradecendo a Deus pela vida deles, eu me emocionei e comecei a chorar no microfone, de gratidão, de emoção. E para minha surpresa, quando terminou o culto, o pastor me chama no gabinete pastoral. Naquela época existia o famoso gabinete pastoral, né? E o pastor me chama e eu disse, meu Deus, o que o pastor quer comigo, né? Será que é uma bênção? E aí o pastor me chama no gabinete pastoral para me repreender, em pleno culto de virada, né? E ele, irmão Christian, eu preciso te ensinar uma coisa muito séria. Homem não chora. E homem não pode chorar. Ser humano, né? E ali eu ganhei meu primeiro puxão de orelha pastoral, né? Homem não chora, né? E até os dias de hoje, ainda existem pastores, né, que vêm de uma linha tradicional, ou que vêm de uma linha onde muitos deles, de repente, tiveram pais, né, pais severos, pais mais firmes, né?
que vem de uma educação assim, que homem não chora, ou que homem não pode chorar, né? E aí a gente vai para a Bíblia e a gente vê o maior líder de toda a história da humanidade, o nosso modelo, o nosso Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor, ele chorou. E ele, mesmo sendo Deus, ele não teve, por usurpação, se comportar como um Deus. Ele tomou a forma de um homem. E como homem, ele estava sujeito a tudo que um homem está sujeito, né? Quantos lembram, né? Eu ainda acho que, não sei se foi no culto em Tijucas ou Canelinha, que eu fiz a leitura da passagem do Jardim do Getsemane, né? Quando Jesus estava no momento mais difícil da vida dele, ele procura os apóstolos, lá no Jardim do Getsemane, e ele encontra todo mundo dormindo, e ele chega para os discípulos: poxa, vocês não podiam orar comigo nem uma hora? Será que vocês não percebem que está difícil o negócio aqui? Será que vocês não estão entendendo? Poxa, Jesus chegou a suar gotas de sangue. Imagina a tensão que ele sentiu ali naquele momento. Imagina o estresse, o nervosismo, o pânico, o medo, a ansiedade, né? Por quê? Porque ele não estava ali usando os seus superpoderes. Ele não estava ali na qualidade de Deus, ele estava ali na qualidade de homem. E ele precisava fazer a expiação de todos os pecados da humanidade, não como Deus, mas como homem. Só que como homem, ele ia precisar enfrentar, né, os sentimentos que a gente citou aqui no começo, né? O desprezo, o abandono de seus discípulos, né? A solidão, o medo, né? A rejeição. Ele precisou enfrentar tudo isso. Por quê? Porque para que ele pudesse, conforme está escrito lá em Hebreus, no capítulo 4, eu adoro esse texto aqui. Esse texto aqui ele é muito consolador, né? Hebreus, capítulo de número 4. Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Esse texto aqui é um bálsamo. Você lê esse texto, você vê como que é Jesus, né? Jesus, ele é totalmente humano, né? Olha o que diz aqui, ó. Hebreus 4,14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Olha aqui. Nós não temos um líder, um pastor, um sumo sacerdote que não consiga entender das nossas fraquezas. Porém, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em momento oportuno, ou no momento oportuno. O que está dizendo aqui? Que a gente não tem um Deus, um Jesus, que não seja capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Por que ele é capaz de se compadecer de qualquer tipo de fraqueza que a gente venha apresentar? Porque ele enfrentou a fraqueza. Ele enfrentou o medo. Ele enfrentou o abandono, né? Eu acho que foi no culto que eu ainda citei, né? Que daquela multidão de discípulos, que ele multiplicou pão, multiplicou peixe, curou paralítico, curou cego, curou aleijado. Aquele povo todo sumiu. Desapareceu. Na hora da cruz, na hora que ele foi preso, que ele passou pelo processo dele da Via Cruz, né? Todo mundo sumiu, ele ficou sozinho. Com a mãe dele, Maria Madalena e João. O único apóstolo que ficou até o fim, do lado dele na cruz, inclusive, foi João. Os outros todos sumiram, né? Então, imagina quantos sentimentos Jesus vivenciou, né? O abandono, o medo, a solidão, a rejeição, a tristeza, o pânico, o pavor, porque ele sabia que ele ia morrer. E ele não ia morrer de uma forma comum. Não ia ser que nem hoje em dia inventaram, né, o choque elétrico, inventaram
tem a guilhotina, injeção letal. Imagina, dá ali um pique no cara, em questão de segundos a pessoa apaga, ela nem sente nada. Agora a morte de cruz, não, a morte de cruz, ela era uma das piores mortes de toda a história da humanidade, porque a pessoa ia morrendo aos poucos, ela ia agonizando até a morte. Era uma morte lenta, né? E, segundo os historiadores, né, impediram que fossem quebradas as pernas de Jesus, porque, como era a época de Páscoa, né, eu estava vendo isso outro dia, como era a época de Páscoa, os judeus eles tinham interesse que os ladrões ali que estavam na cruz juntamente com Jesus e o próprio Jesus, ele tinha interesse que eles morressem rápido. Por quê? Porque era um período de festa, era período de Páscoa. Então o interesse deles é que eles morressem rápido. Por quê? Porque era período de festa, festa da Páscoa. Então, esses bandidos aqui, eram 3 que foram crucificados, né? Que eles morram rápido, porque nós temos uma festa para participar. Não podemos perder tempo aqui com bandido aqui, com crucificado aqui. Então, só que não permitiram quebrar as pernas de Jesus. Se eles quebram as pernas dele, ele ia morrer muito mais rápido. Mas não permitiram. Por quê? Porque havia uma profecia que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Então não deixaram quebrar. Então eles tiveram que esperar Jesus passar todo o processo. O tempo que tinha que ficar ali, ele ficou. Né? E ele ficou. Né? E era uma morte sofrida, era uma morte lenta, era uma morte agonizante. Né? Então, quantos sentimentos ali na própria cruz Jesus teve. Né? Ao ponto dele ter citado o Salmo de número 22, né? Deus meu, por que me desamparaste? Então, aqui é uma crise de teologia muito grande. Né? Alguns dizem, ele citou o Salmo 22, né? Mas, tudo bem, ele citou o Salmo de número 22, mas lá dentro eu imagino que Jesus era exatamente o que ele estava sentindo. Né? Era o abandono do próprio Pai. Ele citou o Salmo 22, mas ele não citou da boca para fora. Ele não citou sem emoção. Ele citou sentindo. Né? Ele citou sentindo aquilo no peito. Por quê? Porque naquele momento o pai fez silêncio total. Que o pai não podia intervir. O pai não podia impedir o próprio filho de ir para a cruz. Se o pai impede, nós estaríamos perdidos. Né? A humanidade não seria salva. Então o pai teve que fazer silêncio. O pai teve que ficar calado. E ali eu imagino que, além de ter que enfrentar a rejeição, o abandono da parte de todos os discípulos, ou pelo menos a maioria esmagadora, né? O medo, né? Porque a morte se aproximava, ali agora já na cruz, ele já tinha passado por uma parte já bem terrível, né? Mas ainda ter que conviver com o silêncio do Pai, isso daí deve ter arrancado pedaço, né? Eu acho, ou tenho certeza, que não existe punição maior de um pai e uma mãe quando quer punir um filho que está em desobediência ou rebelião. Não existe punição maior do que o silêncio. Né? Não existe punição maior que o silêncio. Pode até pegar uma varinha, né, e bater, pode pegar uma cinta e bater, mas o silêncio arranca pedaço. Né? Agora, o silêncio do próprio pai, né, deve ter arrancado pedaços do coração de Jesus, né? Ao ponto que eu imagino que quando ele falou ali, Deus meu, por que me desamparaste? Eu imagino que ele não falou assim, num tom assim, tipo, Deus meu, o que está acontecendo? Imagino que ele gritou ali, ele deve ter gritado, Deus meu, né? Eli, lema sabachthani, né? Deus meu, por que me desamparaste? Então, amados, agora, por que Jesus teve que passar por tudo isso? Né? Para que ele pudesse, o próprio livro de Hebreus explica, né? Para que ele pudesse se tornar o autor da nossa salvação. E aí o autor de Hebreus, não se sabe quem é o autor, alguns acreditam que sejam Paulo, outros acreditam que seja Priscila, né? Mas não se sabe. Né? Eu, particularmente, acredito que foi Paulo. Ele vai dizer, nós não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Por quê? Porque tudo que uma pessoa precisava enfrentar, ele enfrentou. Ele enfrentou tudo.
todos os tipos de sentimentos, para que ele hoje pudesse entender qualquer coisa que a gente passar, qualquer crise que a gente passar, qualquer momento difícil que a gente passar, ele vai entender. Né? Não existe a mínima possibilidade de a gente ir até Jesus e ser rejeitado por ele. Ou ir até Jesus e ele, poxa, Luiz, de novo, hein? Esse mesmo erro? Bah, que coisa, né? Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque ele teve na nossa pele como homem. Então ele entende. Né? E eu comecei dizendo que ele chorou. Então, se ele chorou também, não existe nenhuma lágrima nossa que ele não vá ler, que ele não vá sentir, que ele não vá se compadecer. Né? E não é pecado chorar. Não é pecado sentir medo, não é pecado ficar triste. Né? E nós, como eu estava falando no começo, muitos de nós recebemos algumas influências, como eu tive um pastor que chegou a me repreender dizendo que eu não podia chorar, porque homem que é homem não chora. E a gente escuta, né? E a gente mesmo prega. Por exemplo, vou dar dois textos bíblicos que são clássicos. Né? Primeiro é a sunamita, né? Que estava com o filho morto, e aí o moço do profeta vem e pergunta para ela, como que você está? Ela disse, vai tudo bem. Né? Mas a gente sabe que não estava tudo bem. Né? A gente sabe que o filho estava morto em casa. Né? Então, eu particularmente, é difícil acreditar que uma mãe que está com o filho morto em casa, que ela realmente estivesse sentindo tudo bem. Claro, se eu for pegar um texto bíblico como esse daí para pregar sobre fé, eu vou dizer, né? Eu posso dizer que ela tinha tanta fé que o profeta ia ressuscitar o filho, que ela respondeu que vai tudo bem, por causa disso. Né? Mas eu, Cristo, particularmente, mesmo sabendo que ela pudesse ter essa fé para acreditar que o profeta ia orar pelo filho e o filho ia ressuscitar, mas lá dentro ela não podia estar bem. Porque uma mãe com um filho morto em casa não pode estar bem. Né? Não pode estar bem. Né? E aí a gente às vezes escuta, né, muitos pregadores usando esse texto aí para falar sobre a fé daquela mulher e tal. A gente começa, às vezes, de repente, até meio que fantasiar, né? E achar que aquela mulher não tinha sentimentos. Pô, vamos falar a verdade. Qual que é a mãe que está com um filho morto em casa que vai estar 100% bem? Né? Agora, claro, se ela respondeu por fé. Mas um outro texto interessante é o texto de Abacuque. Né? Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, e as ovelhas sejam terminadas, e não haja gado no curral, todavia eu me alegrarei. Aí eu já vi vários pregadores, né, usar esse texto de Abacuque para dizer, não, que eu tenho que me alegrar. Eu tenho que me alegrar e ponto final. Se eu estiver vivendo um momento da minha vida, seja lá o momento que for, eu como crente, eu não tenho desculpa. Eu preciso me alegrar. Só que uma coisa que a gente tem que prestar atenção nesse texto de Abacuque, da língua portuguesa, que me alegrarei é futuro. Me alegrarei não é presente. Né? Eu não posso assassinar a língua portuguesa. Ele está dizendo, ó, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É verbo aqui, é futuro. Alegrarei, é futuro. Ou seja, o que o Abacuque está dizendo aqui? Mesmo que está dando tudo errado, eu posso até ficar triste com toda essa situação, mas eu vou me alegrar, eu não vou ficar triste para sempre. Agora, é impossível que alguém, como o caso que nem aconteceu com o Jó, né, ou aqui uma pessoa que é um fazendeiro, ele tem uma lavoura cheia de ovelhas, cheia de gado, e de repente ele perde tudo, é impossível ele ficar feliz. Né? Imagina que eu sou um grande empresário, eu tenho várias empresas e elas quebram todas. Eu fico cheio de dívida. Eu vou ficar alegre como? Se eu sou um ser humano. Né? Eu vou ficar triste, porque eu sou ser humano. Agora, a atitude do crente de se alegrar, essa sim é uma atitude de um cristão. O cristão, ele pode ficar triste, mas ele não vai ficar triste para sempre. Ele vai reagir.
E aí onde eu que entendo aqui o que o Abacuque está dizendo. Eu vou me alegrar. Né? Por quê? Porque o Senhor é aquele que faz os meus pés como da corça. E me coloca em lugares altos. Então ele sabia que Deus é um Deus que nos dá força para vencer a crise. E me coloca em lugares altos. Agora, isso não quer dizer que naquele momento ali do extermínio das ovelhas, né, do abandono do gado, que ele não possa ficar triste. Né? Estão conseguindo entender onde é que eu estou querendo dizer? Isso é uma coisa que tem que estar clara para a gente. Para quando a gente for pregar, porque aqui só tem líder aqui hoje, né? Hoje aqui é investimento, já não é mais célula, virou investimento. Né? Quando a gente for pregar, a gente precisa ter uma certa sensibilidade do jeito que a gente fala, para a gente não eliminar a capacidade que o ser humano tem, ou a necessidade que o ser humano tem do dia mal. Né? O dia mal ele pode chegar para qualquer um de nós. E se o dia mal chegar e os nossos sentimentos forem atingidos, a gente não pode achar que isso que é pecado, porque não é pecado. Jesus chorou. Né? E olha só, Davi, vamos abrir aqui o Salmo 42. Né? Salmo 40, na verdade, né? Salmo 40. Eu vou ler mais 3 textos e a gente encerra, tá? Só para isso aqui ficar bem claro. Salmo 40. Depois a gente vai em 1 Reis 19 e depois em Jonas. Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha firme e firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca e um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Olha só, Deus tirou Davi, esse aqui é um salmo de Davi, né? Salmo 40. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. O que vocês acham que ele está falando aqui? Davi estava profundamente triste. Davi estava profundamente abatido. Né? E Deus tirou ele desse lugar. Mas ele chegou nesse lugar. Né? Outro camarada foi Elias, né? 1 Reis 19. 1 Reis 19. Quando ele foi perseguido pela rainha Jezabel, 1 Reis 19, 4, né? Ele foi ao deserto, caminho de um dia, chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo, já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias, o grande profeta, o profeta que orou e não choveu, e o profeta que orou e choveu, o profeta que mandou fogo, o profeta que venceu um monte de profeta de Baal, né? 700 profetas de Baal. O cara do fogo, o cara da unção, o cara do poder, teve medo de uma mulher. Imagina, podia ser um monstro, né, da época, né, mas uma mulher. Cara, então, veja que ninguém está livre de nada. Ninguém está livre desse tipo de sentimento, né? E para encerrar, só para ficar bem fundamentado essa questão, Jonas, né? Você já conhece a história? O profeta que tentou fugir. A Bíblia vai dizer, né? Em Jonas, capítulo de número 4. Que Deus enviou, né? Um bicho que feriu a boboreira, que estava proporcionando conforto para ele, né? Como a gente gosta de conforto, né? Conforto é bom, né? Jonas estava lá, numa boa, na sombra da boboreira, tranquilão. Uhul! Tá muito bom aqui. Aí Deus mandou um bicho e feriu a boboreira, né? Aí apareceu o sol, Deus mandou um vento oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas. De sorte que ele desfalecia.
pelo que com toda a sua alma desejou morrer, e disse, melhor me é morrer do que viver. Profeta, homem de Deus, um homem que uma pregação só, com uma frase, ele botou a cidade toda para jejuar. Uma pregação do cara, de uma frase só que ele disse, ainda em tantos dias Nínive será subvertida. O rei de Nínive mandou chamar todo mundo jejuar, porque a coisa ficou feia para o nosso lado. O que é um poder de uma mensagem de um profeta, né? Um cara poderoso, porque Deus feriu a boboreira dele, e depois Deus feriu ele também, já queria morrer. Né? Então, amados, o medo, o choro, a tristeza, o desânimo, são sentimentos de uma pessoa humana. Então não tem nada de errado quanto a isso. Se algum dia isso acontecer com qualquer um de nós, né? Hoje mesmo eu vou confessar aqui para vocês, foi um dia difícil. Meu Deus, eu sofri um verdadeiro bombardeio hoje na minha mente. Né? Foi bem difícil mesmo. Mas, graças a Deus eu parei tudo e busquei a Deus. E só Deus para nos dar força. Né? Mas a Gabi estava falando uma coisa muito séria aqui no começo da célula. A gente às vezes é ingênuo, a gente está no mundo espiritual, a gente luta constantemente uma batalha espiritual e o inimigo está ali, só esperando uma brechinha, esperando um vacilozinho, né? Não sei se foi a Gabi que outro dia que deu o exemplo de Eclesiastes lá sobre a mosca que estraga a unção do perfumista, né? Esse exemplo aí é tremendo, né? Uma mosquinha só é suficiente para estragar toda a unção, né? O óleo, né? Então uma brechinha só. Né? Então o diabo está ali, rugindo como leão, né? Buscando a quem possa tragar. Né? Basta uma brechinha só para ele entrar e ele quer roubar, matar e destruir. Né? Mas em nome de Jesus, maior é Deus que está com nós. Né? Amém. Amém? Então eu queria deixar essa mensagem, vamos ficar de pé. Né? Eu não sei se alguém aqui tem enfrentado, né, circunstâncias difíceis, algumas delas que têm te feito chorar. Deus me trouxe aqui nessa noite para lembrar que não é pecado ser vulnerável, não é pecado chorar, não é pecado sentir medo, não é pecado sentir solidão, não é pecado sentir a rejeição, a tristeza, o abandono, a dor. Nada disso é errado. Nós não podemos permanecer nesses sentimentos, nós precisamos realmente lutar, guerrear contra essas coisas, invocar o nome do Senhor Jesus, na certeza que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar a Ti, Pai, por todos os meus irmãos que estão aqui nessa noite, Pai. Se porventura alguns de nós, Pai, ou até mesmo todos nós, em algum momento tenhamos enfrentado algum tipo de crise, Senhor, nós queremos reconhecer, Pai, que somos humanos nessa noite. Assim como o nosso Jesus chorou, Pai, nós aprendemos que nós também podemos chorar, Pai. Nós também podemos ter as nossas crises, como Davi teve, como Elias teve, como Jonas teve, e como o próprio Jesus teve, Senhor. E como o próprio Paulo também teve, Pai, que numa das suas cartas, ele escreveu uma das suas cartas dizendo que ele não poderia visitar os seus irmãos, Pai, porque ele não queria causar ainda mais tristeza para os seus irmãos por causa do momento que ele estava vivendo, Pai. Ele sabia que os seus irmãos não teriam estrutura emocional para ver um líder espiritual como Paulo, Senhor, não estava 100% bem. E como Paulo sabia que aqueles irmãos não tinham estrutura emocional para perceber que Paulo não estava bem, então Paulo escreveu uma carta dizendo, olha, eu não posso vê-los agora. E isso pode acontecer com qualquer um de nós, Pai, porque aprendemos que, a exemplo de Jesus, nós somos humanos. E eu quero te pedir, Pai, que em nome de Jesus, Pai, se existe alguém aqui passando algum tipo de guerra, de crise, de luta, de prova, Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos visitar, que o Teu Espírito Santo venha nos fortalecer e que o Senhor nos dê forças para superar essa crise, esse momento, Pai, na certeza que também somos humanos e que não tem nada de errado com isso, Pai. Errado é tentar agir como um Deus no momento das nossas crises, Pai. E eu te peço também por todos aqui que são líderes, Pai, e que vão
pregar a Tua palavra, Pai. Que nós possamos levar essa mensagem adiante, Pai. Não tentando construir uma fortaleza, uma identidade de fortaleza que não existe, Senhor. Não existe esse super-homem, essa super-mulher. Ele não existe, Pai. Embora que muitos pregadores insistam em tentar dizer que existam, eles não existem. O que existe é a força que o Teu Espírito Santo nos dá, Pai. Amém. Tua palavra diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Sim, com a força que o Senhor nos dá, nós podemos qualquer coisa, Senhor, apesar do dia mau. Em nome de Jesus, recebe a nossa oração, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus.